Olá, meus queridos alunos do sexto ano. Com vocês, professora Mariana, componente curricular Geografia. Eu desejo que vocês estejam muito bem, bastante animados para estudar, né? Já estamos voltando aí no ensino híbrido, então a partir aí do dia 23, nós já teremos alguns alunos presenciais lá na escola. Será um grande prazer conhecê-los pessoalmente, tá ok? E vamos então para o nosso estudo. Mesmo tendo a aula no regime híbrido, vamos continuar vendo os vídeos. Eu tenho certeza que eles ajudam e bastante vocês a aprenderem melhor o conteúdo e principalmente na hora de fazer as atividades, ok? Então vamos lá. Nosso plano de estudo tutorado, volume 3, estamos na semana 4. O conteúdo dessa semana é muito gostoso. Unidade temática. Conexões e escalas, objeto de conhecimento, relações entre os componentes físicos naturais. Habilidades, relacionar padrões climáticos, tipos de solo, relevo e formações vegetais, os biomas no Brasil e no mundo. Conteúdos relacionados à distribuição das formações vegetais a partir da variação climática. Então, nós sabemos que o clima tem uma influência muito grande, tanto na vegetação natural, quanto na pecuária, na agricultura, desculpe pessoal. E nós podemos observar, né, como a paisagem está bem diferente agora, após a geada. Então, antes a paisagem estava mais verde, agora está bem ressequida. E quando chegar a primavera? Tudo vai ficar muito lindo, né? Muito maravilhoso. Tema da nossa semana, então: formações vegetais e biodiversidade. Então, nessa formação vegetal, nós vamos estudar a vegetação natural ou nativa, que corresponde à vegetação original do planeta. E essa vegetação, ela se desenvolveu no decorrer do tempo geológico. E ela se desenvolveu de acordo com os tipos de clima e solo de cada região. Então, tema da nossa aula, formações vegetais. Então, nós já sabemos que há vários tipos de vegetação nativa na Terra. A maior parte, porém, já foi modificada ou comprometida, foi devastada por uma atividade, né? Aliás, por mais de uma atividade. Quais as atividades? A agricultura, a pecuária, a expansão urbana. O que é essa expansão urbana? O crescimento aí das cidades, certo? Então, muitas pessoas acham que existem só florestas, que só as florestas são importantes, mas nada disso. Todas as formações vegetais são de suma importância, tá? Além, então, do homem ter destruído a vegetação natural por vários fatores, falta citar aqui, né? A extração de madeira, a exploração mineral, abertura de estradas, mesmo em locais bem distantes, tá? Vamos para a leitura do mapa. Vocês têm esse mapa aí no pet de vocês, está na página 85, certo? Então, vamos acompanhar aí essa formação vegetal. Prestem bastante atenção, porque eu acrescentei alguns itens, vou acrescentar alguns itens que não tem no pet aí de vocês, tá? Então, nós vamos começar pela ordem que está aqui no mapa, tá? Pela legenda do mapa. E o primeiro tipo de vegetação que nós temos aqui é a tundra. Então, é um tipo de vegetação que vai ocorrer aqui no interior do Círculo Polar Ártico, principalmente aqui dentro já do Círculo Polar Ártico, tá? Ela é formada por musgo. Sabe quando chove muito, um lugar que fica bastante úmido e vai criando aquele limbo verde? Então, nós chamamos de musgo, né? Ou os linques que ficam grudados nas árvores
que parece uma florzinha que está no tronco da árvore, aquilo todo esbranquiçadinho, tá? E o que acontece com essa vegetação? Ela se forma, elas aparecem após o degelo. Então, quando o gelo derrete, é que elas aparecem. Nesse tipo de vegetação, o solo ele fica congelado, né? Uma boa parte aí do ano. Então, e somente no verão é que a vegetação aí se desenvolve. E ela tem um curto período de vida. Tá ok? Então, falamos sobre a tundra. E agora? Agora nós vamos ver a floresta boreal. Então, a floresta boreal, ela está também aqui no hemisfério norte, tem na América do Norte, em parte da Europa e principalmente aqui na Ásia. Essa floresta, ela é chamada de floresta de taiga, tá? Ou floresta de coníferas. É formada principalmente por pinheiros. A exploração de madeira nessa região aqui, ela é bastante significativa. E o que faz essa madeira? Vai utilizar-se para fazer papel. E isso tem sido a principal causa da destruição das áreas da floresta boreal. Então, ela pode ser chamada de floresta boreal, floresta de coníferas ou taiga, né? O que acontece aí? Qual é o vegetal principal? São os pinheiros, tá? Aqui nós vamos ter os pinheiros. Terceira formação de floresta, nós vamos ver aqui, ó, floresta temperada e subtropical. Ela predomina também, principalmente aqui no hemisfério norte. Nós vamos ver que tem parte no Canadá, nos Estados Unidos, na Europa, na China e também aqui no Japão. O que acontece? Como que é essa floresta temperada? Primeiro, está nas regiões temperadas do nosso planeta, principalmente na região temperada norte. Nessa região, as 4 estações do ano, elas são bem definidas, né? Ela é menos densa que a floresta tropical. Então, significa o quê? Que não são muitas árvores juntas, né? Como tem na floresta tropical. Entre as espécies a mais comum, nós vamos encontrar aí o carvalho, certo? Então, essas é a espécie mais importante. E se compararmos as florestas equatorial e tropical, essa área de floresta temperada, ela possui uma menor diversidade de espécies de vegetais. E pessoal, olha um detalhe, após a intensa devastação, os fragmentos, né, então os restos que existem dessa floresta aí temperada ou subtropical, eles têm sido transformados em reservas protegidas, tá? Então, na floresta temperada, ela é chamada também de decíduas, porque o que acontece? No inverno, as folhas das árvores caem, então elas também podem ser chamadas de florestas caducas, tá? Vegetação mediterrânea, então como o próprio nome diz, ela está próxima aqui do mar Mediterrâneo, então no sul da Europa e no norte aqui do continente africano, certinho? Essa vegetação, o que marca essa vegetação? O que o PET trouxe para vocês? Então, onde ela é predominante, próxima aí às regiões do mar Mediterrâneo. Ela é formada por diversas espécies de vegetais. E tem um vegetal, tem uma árvore que todo mundo, eu tenho certeza, que já consumiu o fruto dessa árvore, que é o fruto da oliveira. Professora, oliveira é uma árvore? Sim. E que fruto ela dá? Azeitona, tá? Nessa região da floresta mediterrânea, quais são as características aí? Então, olha, as plantas são adaptadas aos invernos rigorosos e verões quentes. E esses verões aqui, eles são com pouca chuva, né?
As plantas se distribuem de maneira dispersa para aproveitar a pouca umidade. Então, essa pouca umidade é que vai caracterizar o clima aqui da região de vegetação mediterrânea, certinho? Próximo que nós vamos agora, pradarias e estepes. Pradarias é o nome que recebe mais no hemisfério sul, tá? Aqui no hemisfério sul nós falamos de pradarias e no hemisfério norte nós chamamos de estepes, ok? Como é essa vegetação? Então, o que o PET traz aí para vocês? Então, o PET fala que ocorre em regiões de climas marcado por uma estação seca, né, bem prolongada, e destaca-se pelas plantas herbáceas, né, ou seja, que não tem um caule lenhoso. Então, as plantas nessa região de pradarias e estepes são vegetações rasteiras, ok? Nessa vegetação, aqui no Brasil, ela é utilizada principalmente para pastagens, tá? Nessa região, há um tapete vegetal, né, descontínuo, e as atividades agropecuárias são as principais causadoras de desgaste do solo e a devastação dessa formação vegetal. Então, aqui no Brasil, provoca-se o pisoteio. O que é o pisoteio? Observem quando vocês estiverem saindo, que quando observar um pasto, o gado vai fazendo um trilho. Aquilo lá é um pisoteio. E isso é um fato negativo para o solo, tá ok? Regiões de desertos. Professora, no Brasil não tem deserto. Por enquanto não tem, mas se nós não tomarmos cuidado, logo, em menos de 50 anos, teremos deserto aqui em Minas Gerais. Isso é muito triste, tá ok? Como que é a vegetação aqui do deserto? Então, vai predominar principalmente na África, no Oriente Médio, temos aqui também na Ásia o grande deserto da Mongólia e temos aqui também na Oceania, na Austrália, tá? A vegetação do deserto, ela vai ser adaptada ao clima seco que ocorre nos desertos. Então, ela é chamada de vegetação xerófila, né? Sua ocorrência é escassa, então quase não existe, apresenta pequeno porte e é formado também por gramíneas, arbustos isolados e principalmente a questão de cactos, que existem muito aí nessa região. As áreas desérticas, então elas são os desertos, nós vamos ter os desertos quentes, foi isso que eu acabei de falar para vocês. Mas temos também os desertos frios, né? Onde estão esses desertos frios? Nós temos no extremo norte, aqui no Círculo Polar Ártico, na Antártida e nas regiões de altas montanhas, que aí tem o deserto gelado. Nos dois casos de deserto, há poucas espécies de vegetais, porque a ocorrência de chuva é muito pequena. Nos desertos frios, vai ocorrer a formação aí da tundra, né? Que é uma vegetação que surge quando é verão e ela tem uma duração aí de vida muito pequena, muito curta, tá? Ok, até aqui? Agora nós vamos para a vegetação de savana. As savanas, aqui no Brasil, elas são chamadas de cerrado e caatinga, principalmente na região do cerrado, ok? E o que o PET trouxe aí para nós das savanas, né? Então, ocorre na América do Sul, ocorre também na África, aqui na África é savana. Qual que é a diferença da África e aqui do Brasil? Aqui no Brasil nós temos animais de pequeno porte e na África nós temos animais de grande porte, certo? E quais serão esses animais aí de grande porte? Nós podemos citar aí, né, o elefante, a girafa, então eles são típicos da África. Então, na África, savana. Aqui no Brasil, boa parte do cerrado e caatinga.
O que o PET trouxe aí para nós da savana, né? A localização. Então, ocorre aqui na América do Sul, ocorre também uma parte aqui da savana na Austrália e na África, certo? Então, essas são regiões de clima tropical. As árvores têm troncos tortuosos e folhas resistentes ao calor do sol. E as raízes são bem profundas para encontrar água, tá? Agora nós vamos para as florestas tropical e equatorial. No Brasil tem os dois tipos, temos, né? A floresta amazônica é uma floresta equatorial. A floresta do litoral brasileiro aqui é uma floresta tropical. Nessa floresta equatorial e tropical, o clima é muito quente, né? É úmido, então tem bastante chuva. A estação da seca é bem curtinha. As árvores, gente, elas são de grande porte, né? Elas são densas, exuberantes, há uma enorme variedade de animais e de vegetais. E aqui no Brasil é a maior área de biodiversidade do mundo, tá? Então não se esqueçam disso, que é a floresta de maior biodiversidade do mundo. Chega em média de 100 a 300 espécies por hectare. E os níveis de precipitação, o que é um nível de precipitação? Quantidade de chuva, são altos, por isso que também são chamadas de florestas pluviais, tá ok? Então essa foi a parte da vegetação que o PET traz. E traz também a vegetação de altitude. O que é essa vegetação de altitude? É a vegetação das altas montanhas, então aqui na Cordilheira dos Andes, né? Vegetação do Himalaia. E nessa vegetação de montanha, ela é bastante diversificada. Vai variar de acordo com a altitude, né? Podemos encontrar desde uma floresta temperada na base da montanha até a tundra, né? Nas áreas de maior altitude. Então, vejam aqui na base, pode ter pradarias, florestas temperadas, porém, nas áreas bem elevadas, em alguns locais, nem existem vegetação, ok? Agora nós vamos ver a vegetação aqui no Brasil, né? Vocês têm esse exercício 1, mas eu montei aqui para vocês com algumas imagens, tá? Vou diminuir aqui um pouquinho para facilitar. Aí, ó, agora ficou bem melhor para entender. Então, os biomas aqui do Brasil, certinho? Então, vamos prestar bastante atenção. O PET traz do 0 até o número 5, então veja, aqui corresponde ao número 0. Então, nessa área aqui, é a área de caatinga, então prevalece no semiárido nordestino. É uma vegetação pobre, ela tem arbustos, né? Pequenas árvores, uma árvore famosa aqui é o imbu, que dá uma fruta que é muito apreciada aqui no Nordeste, no interior do Nordeste. E nós temos a palma, que quando a seca é intensa, ela é utilizada até mesmo na alimentação humana, tá? Segundo vegetação aqui do Brasil, é onde nós estamos. A número 2 aqui corresponde a cadeia número 2 é a floresta, a Mata Atlântica, né? Nessa Mata Atlântica, o que nós percebemos dela? É a que mais foi devastada pelo homem, porque nessa região que concentra as principais capitais, a maior concentração industrial, também tem uma biodiversidade muito grande, já foi quase que por completa destruída, né? Quando nós estamos indo para o litoral norte, Ubatuba, Caraguá, nós passamos aqui pela Mata Atlântica do Sudeste e tem áreas lá que é de preservação ambiental. Nessa região, nós vamos encontrar diversas espécies, e é onde tinha muito pau-brasil aqui no nosso litoral, peroba,
peroba, o cedro, que são madeiras aí de lei, ok? O número 2 corresponde aqui à mata de araucária. Essa mata de araucária são esses pinheiros. Tem na Cachoeirinha, tem no Alto das Cruzes, do lado da Serra Grande, tem também algumas árvores desse pinheiro. No Clube de Campo tem algumas plantas lá do pinheiro, que são árvores já bastante antigas. No Alto das Cruzes também existe, né? E dessa árvore é de onde se retira o pinhão, certo? Que essa árvore é um exemplo, né, de conífera, e o fruto ele tem um formato de cone, quem já apreciou um pinhão. Também ela é chamada de acicufoliada. As pontas, né, principalmente dos pinheiros aí, elas são bem fininhas na ponta para escorrer o frio muito intenso, aquele sereno, e resistir às geadas, ok? No Paraná tem uma cidade que chama Araucária. Por quê? Porque lá tem uma grande quantidade dessa árvore bem próxima uma das outras, ok? Número 3. O número 3 aqui, olhem bem, ele é chamada de pampas, coxilhas, campos e pradarias. Todos esses são sinônimos de um tipo de vegetação aqui no Brasil, tá? As espécies aqui são herbáceas, são rasteiras, então são as gramíneas, né? Capim, é uma área de solo muito, muito fértil. Nessa região é muito explorada no Brasil para a plantação de soja, e é uma área que tem apenas 2% de vegetação natural. É o menos preservado do Brasil e é um bioma muito, muito importante, ok? Número 4. O número 4 aqui é a região de Cerrado, que predomina principalmente na região centro-oeste. No norte de Minas tem uma parte também aí de Cerrado. Aqui, pessoal, as plantas são adaptadas, elas se adaptaram, né, ao calor, até mais quente, e aproximadamente 50% dessa área também já foi destruída. E é um ecossistema muito importante, também tem uma diversidade de espécies bastante significativa. Os caules são bastante retorcidos, as raízes são profundas para absorver água, ok? Então predomina no centro-oeste do Brasil. E por último, o PET traz aí a floresta amazônica, né? Que é chamada de floresta equatorial. Aqui, um grande geógrafo internacional, o Alexandre Humboldt, um alemão, ele batizou a floresta amazônica de inferno verde. Por quê? De tão difícil que é o acesso em algumas áreas, tá? E a floresta amazônica, ela é dividida em 3 patamares. Quais são esses patamares? Aqui dá para perceber, ó. As áreas que ficam inundadas o ano todo, né? Que são os igapós. Nem dá para perceber tanto, porque aqui é um rio, mas aqui é uma parte já de igapó. Temos as áreas que ficam inundadas no período da cheia, então aqui, ó, baixou a enchente, mas a água pode vir até aqui em cima. E a área de floresta de terra firme, que nunca fica inundada, dificilmente, tá? As espécies, então nós temos aqui o mogno, que é uma madeira muito importante, que infelizmente ocorre contrabando aqui no Brasil, e as espécies de animais são muitas, mas o destaque aqui é para a onça pintada, tá? Então vocês têm o exercício aqui no PET, ouçam bem a explicação para falar o nominho de cada um, tá bom? Então aqui, ó, não vou falar não, depois vocês vão ouvir a aula inteira. Um grande abraço da professora Mariana, façam tudo com muita atenção e até a próxima aula. Tchau, tchau!